Paz de Jesus, amados, que é o irmão Renato, voltando aqui com vocês no canal Hora Teológica. Como é que vocês estão? Tudo bem? Deus abençoe cada um, Deus abençoe e fortaleça a nossa caminhada a cada dia, né, que tem sido difícil, que venha abençoar cada um de vocês e as vossas casas, os vossos projetos. Amém, queridos? E tem uma coisa aqui, irmão, que eu vou apresentar para vocês, em especial. Guardei aqui para esse momento para a gente falar um pouquinho sobre algumas literaturas aqui, até um pouquinho difícil, mas assim, essencial para nós conhecermos a literatura dele. Falamos muito nele, mas acho que temos lido muito pouco sobre ele. E eu procurei, assim, com uma questão de curiosidade, até entender um pouco mais sobre a mente desse grande homem de Deus. Mas antes de eu apresentar aqui, irmãos, aquele like de praxe, aquela curtida no canal, ok? Compartilhando esses vídeos e acionando o sininho das notificações aí para o canal tá bombando, alavancando. Divulga, mano. Compartilha com grupos, nas redes sociais, com os amigos. Passa para os irmãos na igreja, para os irmãos também estarem sendo edificados também, para a gente fazer aqui, montar uma família. Amém, queridos? Olha só, nós vamos falar um pouquinho sobre Tomás de Aquino. Algumas pessoas vão falar assim, católico, mas irmão, olha só. Um grande teólogo da história da igreja, e muitas das coisas que nós temos hoje de teologia filtrados, trabalhados, né, pela mente desse homem gigante, uma mente gigante e brilhante também, voltado também muito para a área da teologia e filosofia, né, e como nós falamos muito em Agostinho e tudo mais, muito da teologia do Ocidente que nós temos aqui trabalhados, pensados por ele também. Então, nós bebemos muito dessa fonte. E temos aqui alguns livros específicos, olha só, que eu trouxe aqui. É uma editora um tanto, deixa eu levantar para vocês aqui, um tanto desconhecida, porque ela trabalha muito com a área de literatura secular. Mas aqui não, aqui eu vim trazer teologia e filosofia, ok? Deixa eu falar um pouquinho sobre ele aqui, ó. Quem era Tomás de Aquino? Tomás de Aquino era um filósofo, teólogo dominicano. Escreveu inúmeras obras, e todas muito importantes no caso, né? Então, olha só, essa coleção aqui da Edipro, editora Edipro, guarda bem, é uma coleção fracionada de uma obra chamada Questões Disputadas. Que isso? Antigamente na escolástica, né, na Idade Média, tinha-se muitos doutores da igreja, os filósofos, eles debatiam muito algum tema específico e faziam aquele jogo de perguntas, argumento, contra-argumento. Por exemplo, vai falar um tema sobre Deus. Qual é o argumento a favor de Deus? Qual é o argumento contra? Resumia-se e dava uma resposta em cima disso. Então, assim, quem vai ler essa análise aqui vai ficar espetacularmente fissurado, fascinado com a forma que é escrita. Eu mesmo peguei um, irmão, tive que pegar a coleção toda aqui, eu achei maravilhoso. Eu vou começar aqui a falar alguns livros aqui, separar, que tem alguns uma literatura um pouco mais puxada. Deixa eu separar aqui rapidamente. Primeiramente eu vou falar isso aqui é mais puxado para filosofia, olha isso aqui, ó. As Paixões da Alma, Tomás de Aquino. Ele vai falar aqui sobre a questão vai falar sobre trabalhar sobre a alma, sobre aquilo que a alma mais se inclina em questão das coisas terrenas, principalmente ele vai falar muito sobre essa questão aí do pecado, das coisas que mais atrai a alma do homem. Outro parecido também, ó. Se são temas, irmão, que você vai procurar numa teologia sistemática, não vai falar sobre isso. Então, se você vê como é que são temas bastante diferentes, até exóticos para falar no nosso tempo, que é muito raro falar sobre esses temas aqui muito profundos. Esse aqui vai falar sobre a sensualidade. Vamos lá. Esse aqui foi o primeiro que eu comprei dele e achei muito difícil a linguagem. Eu tive que reler para conseguir entender e pegar, porque é muito puxado para a filosofia, né? Porque vai levar para quem estuda ou conhece um pouco de metafísica. Mas é muito interessante, porque é voltado para a teologia por causa do tema. Esse aqui não, perdão, esse aqui, ó, esse último. Perdão, amados. A união do Verbo encarnado. Vai falar sobre a união das duas naturezas de Cristo, como isso se dá, né, como é entendido,
na questão da filosofia, porque é necessária a filosofia, né? A filosofia, ela é praticamente serva da teologia. Então, para explicar muitos temas bíblicos, é necessário você usar a filosofia, que não é errado, né? Paulo era filósofo. Aqui nós temos aqui, aí vamos mais para a área teológica. Aí vem a vontade de Deus, vai falar sobre a questão do... Nós temos hoje muito debate entre calvinistas e arminianos. Ele vai citar muito aquela questão do tema da vontade antecedente, a vontade consequente, né? Todos os tipos de vontades em Deus. No caso, tem aquelas vontades que a gente debate muito. Deus tem aquela vontade, mas não se cumpre porque o homem não cumpre a vontade de Deus e tudo mais. Aquela vontade decretiva, né? Os decretos de Deus, ele vai trabalhar tudo isso nesse livro. Outro livro também interessante, vai falar sobre a fé. Não vai falar sobre só a fé que move o sobrenatural, mas vai falar sobre a fé salvífica, a fé em todos os ângulos, né? Outro livro também um tantinho difícil, irmãos, porque vai falar também sobre metafísica, algo também que é muito além da nossa compreensão, né? Vai falar sobre os anjos, hierarquia celestial, as suas obras, a providência, como Deus usa os anjos, como os anjos se relacionam entre eles, como se relacionam com a humanidade, como é a questão da obediência deles com Deus. Último livro também. Esse aqui vai falar sobre a providência de Deus, no caso. Né? Como ela atua primeiro na eternidade, questão de decretos, as ordens de Deus, o mover de Deus, para ele justamente acontecer no nosso tempo. E aí tem aquela questão quando a gente lembra muito que como Cristo já foi crucificado, que a sua obra já foi feita desde a eternidade, ela aconteceu no tempo presente e depois. Não? Tudo na mente de Deus funciona, no caso, num tempo eterno, antes da nossa criação. Outro livro também especial. Vamos para esse aqui. Ó. Eu tenho um livro aqui que tem um tema parecido um com o outro. O apetite do bem e da vontade. Esse aqui vai dar uma leve introdução sobre o tema do livre-arbítrio, tá, irmãos? A questão de como, né, se dá essa inclinação das vontades, onde acontece o mover de Deus na vontade do homem e tudo mais. Esse aqui já vai entrar mais a fundo na questão, a continuação praticamente daquele dali. O livre-arbítrio, tá? Ele vai citar muito Agostinho, ele vai dialogar muito, irmãos, com os filósofos, com os teólogos da patrística, né? Vai usar Pseudo Dionísio, Agostinho, João Damasceno. Então, por isso o livro é muito rico de informações e a questão da posição teológica do próprio autor em relação ao livre-arbítrio. Que o homem tem livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? As questões que envolvem o livre-arbítrio. É liberdade total para tudo? É a condição que o homem tem, o poderio que tem de não pecar, no caso que acontecia com Adão, o poder não pecar. Então ele vai explicar também muito aqui. E o último livro, são 10 livros, irmãos. Isso mesmo, são 10 livros. Esse aqui, a graça. Aqui ele vai falar sobre a atuação da graça. Graça salvífica. Ele vai também especificar que não existe várias graças, né? É a multiforme graça. Então ele vai explicar todas não, né? Pelo menos aquelas que nós mais conhecemos em questão de como a graça trabalha para salvar, para preparar o homem, para livrar, providenciar, iluminar. Então, é imprescindível esse livro aqui, irmãos. Entre todos eles aqui, acho que ele explica muita coisa em questão da graça que tem muito a ver com o que a gente fala hoje em dia. Né? Não foge muito dos assuntos de hoje. Por mais que a linguagem seja um pouquinho difícil, rebuscada, mas, irmãos, você lê uma vez, você começa a se acostumar com a linguagem do autor e você fica querendo sempre mais. E entender até muito mais, porque é uma mentalidade diferente do nosso tempo. Ok, querido? Então fica aqui as dicas de leitura, editora Edipro, tá? E eu vou deixar na descrição depois aqui embaixo, onde os irmãos podem conseguir também outras fontes para conseguir esses livros também. Amém? Obrigado por ter ficado com a gente até agora. Fique com Deus.